Olá, senhores autopesquisadores, pesquisadores e estudiosos de si mesmos. Nossos parabéns a vocês que procuram usar os melhores talentos na otimização do próprio processo evolutivo, ao fazerem as reciclagens necessárias e estarem cientes de que estão conectados ao cosmos, ou inseridos no macromecanismo universal. A consciência somente evolui mais depressa quando ajuda as outras consciências a evoluírem. Lembrem-se disto. Vejamos hoje, no estudo da consciência pela consciência, um dos traços fortes conscienciais, ou talento, que, quando usado evolutivamente, ninguém segura. Coragem na execução de sua programação existencial, de seu projeto de vida. Mas uma coragem diferente da coragem bruta que conhecemos. Aquela da bravura em face do perigo, que é uma opção menos prioritária para nós. Empregada em maior escala nesta sociedade intrafísica, ainda patológica. Referimos-nos à coragem evolutiva para o assunto de hoje. Seguindo esta linha de raciocínio, e para ser justo, usaremos uma dedicatória similar à do autor do livro Coragem para Evoluir, Luciano Vicenzi, ao dedicar este assunto às consciências que precisam e buscam fazer uso da coragem para tornarem-se, de fato, as responsáveis por sua evolução. Parabéns, Luciano. Você foi muito incentivador. Muito bom, muito útil, muito oportuno. A abordagem será pelo paradigma consciencial. E para mais esta imersão, sejam bem-vindos. Bom, vamos para uma breve introdução. O acaso existe ou não existe? Segundo Valdo Vieira, o acaso é fruto do céu que o tolo, o poeta e o filósofo ficam por aí esperando cair. E mais, assim como o acaso é o pai dos ignorantes, o dicionário é o pai dos inteligentes. Isto está no léxico de ortopensatas da conscienciologia. Bem, pesquisar a consciência, alma, espírito, essência de cada um de nós, em sua caminhada evolutiva, mostra-se um aprendizado incomparável. É, antes de tudo, uma imersão na própria intimidade, uma viagem dentro do seu micro-universo individual em busca de pistas para melhor identificar o rumo de suas manifestações. Pois verdades exigem coragem. No avanço da compreensão deste tema, torna-se necessário fazer referência a três fatores mais influentes nas manifestações
da consciência. E quais são esses fatores? O primeiro deles, a paragenética, que é a genética adstrita às heranças da consciência das vidas anteriores ao embrião humano, através do corpo extrafísico, que conhecemos como psicossoma. O segundo fator é a genética, as heranças da consciência em seu corpo físico, a biologia, todos conhecem. E o terceiro fator influente é a mesologia, que é a herança cultural e a influência do meio. O quanto os aspectos mesológicos restringem a lucidez e a liberdade da pessoa para o cumprimento de sua programação existencial, o seu projeto de vida. E como esses fatores são alimentados por preguiça mental, comodismo e passividade. E isso significa ausência de coragem. Para ajudar a superar a condição de aprisionamento da consciência, nos baseamos nos fundamentos da conscienciologia e da projeciologia. E o que é a conscienciologia? É a ciência que estuda a consciência inteira, com todos os seus corpos de manifestação, como também suas existências, suas experiências, épocas e lugares de vida, em uma abordagem integral, projetiva e autoconsciente em relação às várias dimensões existenciais, em relação à multidimensionalidade. E a projeciologia, que é a especialidade da conscienciologia. Também ciência que estuda as projeções da consciência, saídas lúcidas do corpo humano, como também seus efeitos. Isso inclui as projeções de energias conscienciais para além dos limites da consciência. Sob este enfoque, escolhemos o tema coragem, porque torna-se um instrumento libertador de pensamentos, de sentimentos e de ações. O paradoxo é que a liberdade, embora atraente do ponto de vista teórico, nem sempre é desejada na prática porque exige enfrentar a realidade de que não podemos aprender pelos outros e nem eles por nós, mas compartilhar as experiências com o desafio de assumir responsabilidades, sendo a primeira delas o próprio destino, o atual e o almejado. Pois nada é simples quando nos propomos a estudar a consciência. Para ser justo, este raciocínio introdutório é do autor desse magnífico livro de referência, Coragem para Evoluir, Luciano Vicente. Tudo bem? Vamos lá, então. No desenvolvimento, estamos trazendo aqui os conceitos básicos, que é de suma importância ter conhecimento sobre eles, ou pelo menos noções, para então para que haja então um aprofundamento
nas pesquisas, nos estudos e na busca desse conhecimento integral da consciência. Segundo o pesquisador Wagner Allegretti, o único tempo real é o momento presente. E por que isso? Porque é quando se pode aplicar o livre-arbítrio, a decisão e partir para a ação. E quando se parte para a ação, requer coragem. O primeiro conceito que trazemos aqui, interessante e de grande importância, é a programação existencial, projeto de vida de cada consciência. É, em síntese, a programação específica de cada consciência humana em sua nova vida nesta dimensão física, planejada antes do renascimento ou ressoma, neste corpo biológico, ainda na dimensão extrafísica. A programação é feita lá. Pode ser chamada também de mandato pré-intrafísico, meta existencial, planificação existencial e, como resumo, né, para uma compreensão específica, projeto de vida ou missão. Há essa denominação também. A sensação de ter alguma tarefa especial ou missão a cumprir na vida é relativamente comum entre todos os seres humanos. Cumprir esta missão é o real objetivo de cada consciência em sua vida humana atual e que só quer e precisa de coragem. Portanto, enfrentar essa planificação, esse projeto de vida, requer, sem sombra de dúvida, coragem a todo instante. Aí vamos trazer aqui dentro disso uma ampliação sobre tarefas assistenciais. Não há evolução sem assistência. Portanto, é de suma importância compreender isso aqui. A caracterização do tipo de programação existencial está diretamente relacionada com a abrangência dessa assistência a ser praticada durante toda a vida. Podemos identificar dois tipos básicos de tarefas assistenciais estudadas pela conscienciologia. A tarefa da consolação, que denominamos de TACOM. Ela é mais primária, visa o auxílio aos outros de modo mais paliativo, temporário, de conforto ou alento espiritual. Essa tarefa pouco esclarece sobre a realidade evolutiva da consciência. Porém, é mais simpática para muitos, inclusive, e de retorno mais imediato. Comum nos círculos religiosos, sua ação é varejista. Presta atenção agora, que nós vamos falar da outra tarefa assistencial, que é a tarefa do esclarecimento, que denominamos de TARES. TARES, tarefa do esclarecimento. É mais avançada, é mais complexa, visa oferecer os meios, informações, as técnicas, para que os outros aprendam a resolver os seus problemas por eles mesmos. É mais definitiva e de resultados não tão imediatos.
por trabalhar com verdades relativas de ponta, visando esclarecer mais do que consolar, nem sempre é muito simpática. Sua ação é atacadista. Viu a diferença? Quando falta coragem à consciência, a tendência é menosprezar-se para justificar a fuga das responsabilidades. Para melhor compreender essa potencialidade, o caminho mais lógico é o do autoconhecimento. Por sinal, o altruísmo é, paradoxalmente, a maior prova de autoconhecimento da consciência. E isso está na Enciclopédia da Conscienciologia. Algumas perguntas básicas trouxemos aqui para ajudar a todos neste sentido. Por exemplo, você está de fato preocupado com sua evolução? Quantas pessoas de sua família ou de seu círculo de relações mais diretas estão realmente preocupadas com a evolução pessoal? Lembrem-se, conhecimento é responsabilidade. Uma segunda pergunta: qual a qualidade de suas relações interpessoais? Como você se relaciona com as demais pessoas? O saldo é positivo ou o saldo é negativo? Terceira pergunta: você pensa em ajudar outras pessoas? Qual é, no seu entender, a forma de auxílio mais efetiva que você usa? Quarta perguntinha: você já pode praticar a tarefa do esclarecimento ou apenas a tarefa da consolação? Outra pergunta: qual o traço, força, né, seu talento, né, talento da sua personalidade que é mais positivo para você? Você faz uso desse talento? Você faz uso desse traço, força? Já descobriu qual é esse traço ou quais são os traços, força ou talentos que você possui? Isso é autoconhecimento por meio da autopesquisa. Sexta e última pergunta para essa reflexão: qual é o ponto de inércia íntimo que mais trava a sua evolução? Pense nisso. Quando há uma oportunidade de assistir alguém, de ajudar alguém, ou esclarecendo, ou sanando um problema in loco, o que é que trava? O que não lhe deixa realmente praticar essa assistência? É bom detectar isso. Se é um traço só ou se são vários traços. Bom, não devemos esquecer que na programação existencial de cada um consta sempre uma parte que é individual, que diz respeito à própria consciência, mas existe também uma outra parte que diz respeito ao grupo karma dessa consciência. Então, a utilização da coragem é essencial para a obtenção do completismo existencial, o completismo do seu projeto de vida. Não esqueçam disso. Se saiu para fazer um curso, quem fica, fica esperando, torcendo que você realize o curso e saia com o melhor aproveitamento possível. E para comprovar isso, pegue o diploma.
de ter sido aprovado. Ao votar, tem comemorações. Não é isso? E quando não tem um aproveitamento mínimo exigido, não se recebe o diploma e se volta derrotado, triste, melancólico. E quem investiu, né, em tudo para você chegar a esse ponto e fazer, aproveitando essa oportunidade, também fica triste. Então vem a melancolia intrafísica estando aqui, ou a melancolia extrafísica estando no extrafísico, esperando pós-dessoma, pós-descarte do corpo físico, ou o que muitos conhecem como pós-morte. A maior tristeza é quando se depara, ao se chegar no extrafísico, de sua paraprocedência, e não se levou o diploma do cumprimento de seu projeto de vida, que chamamos programação existencial. Tudo bem? Ok. Mas trouxemos mais alguma coisa aqui. Um outro ponto interessante, como conceito básico, é conhecer o que é período intermissivo. É o período no qual a consciência se encontra entre duas vidas humanas intrafísicas, atuando na condição extrafísica. Estamos aqui, vamos dessomar, vamos descartar esse corpo físico, biológico, e voltamos para a nossa procedência anterior, extrafísica. Esse período aí é de recapitulação do que foi feito ou deixou de ser feito aqui, enquanto aqui estivemos. Se cumprimos ou não nossa tarefa, nossa programação existencial, nosso projeto de vida. Se cumprimos, aqueles que nos recebem no retorno vão comemorar conosco. Todos ficaremos alegres. Se não cumprirmos, evidentemente, vamos voltar derrotados, sem o devido diploma. Todos vão estar tristes. Ok? Por isso que precisamos investir em nossa programação existencial. Aí tudo bem. Em todo caso, é enfrentar a realidade. Neste intervalo, nesse período intermissivo, você vai programar com a ajuda, e eu vou citar mais na frente, de consciências mais evoluídas, a sua própria próxima, o seu próprio próximo renascimento, a próxima vinda para o intrafísico. Isso é feito uma planilha do que deve ser feito, do que não deve, do que se tinha para ser feito e não fez, ou que se fez foi errado, correção. Então, este período é para exatamente se preparar essa programação existencial para vir novamente a essa existência. É mais ou menos dessa forma, para ver se dá para um entendimento maior. Só para vocês terem uma ideia, há consciências intrafísicas que desativam o corpo físico, né, a morte biológica, e voltam a renascer nesta dimensão física sem perceber a troca de dimensão. Tal é o estado de pouca lucidez em que se encontram. Vivem presas dentro de sua tela mental, no mundo particular, né? Naquele mundinho criado pela imaginação. Neste período de tempo intermissivo, que pode ser maior ou pode ser menor, conforme o caso, a consciência, no caso extrafísica, já, quando desfrutando de relativa lucidez, né, em conjunto com amparadores, consciências auxiliadoras mais avançadas, e também o orientador evolutivo, que é a consciência coadjutora da coordenação inteligente das programações existenciais de um grupo evolutivo, estabelece metas prioritárias a serem trabalhadas na sua próxima
vida humana. É interessante como pouco se fala da preocupação de quem está para renascer ante o novo desafio a ser enfrentado quando novamente estiver em um corpo biológico, deixando sua comunidade extrafísica, né, seu verdadeiro lar consciencial, para conviver com uma família com a qual nem sempre terá o melhor relacionamento e com metas que exigirão o melhor dos esforços desta para realizá-las. A coragem evolutiva influencia na escolha dessas metas. Ninguém vem a este mundo a passeio. Estão acompanhando o raciocínio? Por outro lado, né, tampouco se comenta a saudade daquelas companhias evolutivas mais chegadas a nós, que permanecem nas dimensões extrafísicas quando renascemos. Eu fiz já um pequeno resumo antes, de uma forma bem simples, né? E elas ficam torcendo para que nós tenhamos êxitos naquilo que foi programado para executar aqui. E a alegria destas quando retornamos com um bom desempenho na vida física, após a dessoma, após a morte biológica. Pois a melhor dessoma ou descarte do corpo físico biológico é a de quem completa a sua programação existencial ou projeto de vida. Assim, visando melhorar o desempenho no período intrafísico, existem os cursos intermissivos, como aqui existem as faculdades, lá existem os cursos de nível tal que melhore o seu desempenho quando aqui voltar. Então, curso intermissivo. No período intermissivo, após determinado nível evolutivo, a consciência começa a frequentar cursos teáticos, ou seja, teóricos e práticos, que visam preparar melhor os alunos para a execução de programações existenciais que são de diferentes graus de complexidade. O objetivo desses cursos é proporcionar melhores resultados na recuperação do nível de lucidez desses alunos para as metas evolutivas traçadas a favor de um grupo maior de consciências e, ao mesmo tempo, prepará-los para separar traços imaturos de personalidade que serão trabalhados novamente no processo sequencial evolutivo, que é individual, mas que ocorre de forma conjunta. Estamos trazendo aqui também um outro conceito que denominamos pensene, que é a unidade de manifestação prática da consciência, segundo a conscienciologia, que considera o pensamento ou ideia, né, a concepção, o sentimento ou emoção e a energia consciencial em conjunto, de modo indissociável. É a unidade básica de nossas manifestações. Se eu penso, tenho uma ideia. Essa ideia, naturalmente, tem uma reação emocional ou sentimental ao mesmo tempo. E esta emoção ou sentimento acarreta a exteriorização das energias proporcionais
a densidade dessa emoção ou sentimento para com a ideia que eu tive. Então, elas se tornam conjuntas, elas são indissociáveis. Reflitam sobre isso que vão notar que tem lógica, ok? Portanto, absorvemos energias imanentes, puras, das fontes puras, mas exteriorizamos energias conscienciais o tempo todo. Uma energia pura que é absorvida por nossas consciências, elas são transformadas em consciencial, energia consciencial, por causa do nosso padrão. Quanto mais atrasado ou atrasada é uma consciência, mais impura é a energia. Quanto mais evoluída é uma consciência, mais ou menos impura é essa energia, chegando próxima à pureza, à fonte imanente. É por aí essa, esse entendimento. Então, do pensene, vem o holopensene, que é o conjunto de pensamentos, né? Agregados, né? Consolidados. Pode também ser chamado de egrégora, embora esta palavra já esteja desgastada pelo uso e gerar resistência a vários pesquisadores sérios. A formação dos holopensenes, campos concentrados de energia, né, com determinado padrão de informações, né, caracterizado pelo somatório de pensenes ou de pensamentos afinizados, encontra semelhanças em conceitos como a teoria do inconsciente coletivo, do psicólogo suíço Jung, muito conhecido, e também da lei de ressonância mórfica do biólogo inglês Rupert Sheldrake, também bastante lido e estudado. Só para vocês saberem, todo agrupamento humano, todo local, toda cidade, toda profissão, enfim, todos apresentam campos de energia peculiares, formados por padrões de pensamentos e sentimentos afins. Esses padrões influenciam aqueles que estão submetidos ao mesmo ambiente ou tipo de atividade. E sair desses padrões, quando doentios, requer coragem, e muita coragem. Quanto maior o número de consciências pensenizando de maneira similar, maior a força de um holopensene, ou conjunto de pensamentos, e maior a interferência dele sobre as pessoas, as quais tendem a reproduzi-lo e reforçá-lo. É a característica retroalimentadora de um holopensene, o feedback. Esse conceito é fundamental para compreendermos melhor o poder da influência da mesologia sobre os indivíduos, seja nesta dimensão física, né, dificultando a renovação dos hábitos sociais ou de uma comunidade, seja nas dimensões não físicas, onde sua força é muito mais intensa, devido à similaridade de pensamentos e sentimentos das consciências componentes de qualquer comunidade extrafísica. Por isso que há uma influência muito grande do extrafísico sobre o intrafísico aqui. Então, comunidades lá influenciam as comunidades aqui. Aí vem a energia consciencial, que é a energia empregada pela consciência
em suas manifestações. É o extrato que demonstra, sem disfarce algum, a intencionalidade ou o padrão dos pensamentos e sentimentos apresentados por uma pessoa. Esse padrão define as afinidades, define os acoplamentos energéticos, como define também o nível evolutivo de nossas companhias, tanto intrafisicamente como extrafisicamente. E por que isso? Porque os afins se atraem. Agora vamos para um outro item muito importante: o rastro energético. Por onde nós nos manifestamos, deixamos nosso rastro energético, que é a assinatura pensênica, podendo ser mais sadio ou mais patológico, mas é promotor de reciclagens e bem-estar, mas também pode ser promotor de distúrbios e de descompensações. Muito cuidado com o que você pensa, porque se você pensa em algo em qualquer lugar, está deixando um rastro pensênico, uma assinatura pensênica, né? Um rastro energético, assinatura pensênica. É importante que lembre, tá? Porque senão isso pode se tornar denso e de alguma maneira fazer acontecer, tá? Vamos para a coragem consciencial como um outro conceito básico importante para o estudo e compreensão. Bom, coragem vem do francês antigo corages. Apesar de se referir etimologicamente à ação com o coração, aspectos meramente emotivos, é possível canalizar as energias mobilizadas segundo as diretrizes do corpo mental, o mental soma, atribuindo a ele o valor do discernimento. O filósofo grego Aristóteles ressaltava a importância da coragem, colocando, colocando a coragem como virtude essencial. Aquela virtude essencial para o desenvolvimento das outras virtudes, estabelecendo uma correlação direta com o quê? Com a vontade. Tenha vontade de fazer algo, tenha vontade de conseguir algo, usando a coragem. Ter vontade não basta. É importantíssimo. A coragem para a execução é o fundamental. Complementa. É indispensável. Efetivamente, não podemos falar de coragem sem nos referir à força de vontade propulsora de qualquer ação humana em direção a estágios evolutivos mais avançados. A vida em qualquer dimensão é um constante sistema de escolhas interdependentes. Optar por alguma coisa sempre implica na renúncia de outra. Então, a condição em que nos encontramos atualmente é resultado das escolhas que fizemos no passado. Assim como o futuro depende de nossas atitudes em cada momento presente. No presente, presente. Ok? Bom, a coragem é a vontade que sustenta a decisão tomada. Quando usada com inteligência e também responsabilidade, representa o quê? Assumir a liberdade para determinar as metas pessoais, como também a perseverança para efetivar resultados enfrentando os desafios evolutivos. Tudo bem? Vamos para as considerações finais? Ok.
A coragem vem despertando cada vez mais o interesse de todos, principalmente no meio empresarial. As organizações estão buscando profissionais com este perfil porque revela a postura proativa, característica muito cotada no sistema socioeconômico atual. O psicólogo Daniel Goleman classificou a coragem como a regra de ouro do profissional inteligente, fator de distinção entre os funcionários das empresas, resultante, segundo ele, da combinação entre competência e integridade. O descarte de toda e qualquer transferência de responsabilidades é o início da implementação das mudanças necessárias ao cumprimento de nossa programação existencial, que requer coragem evolutiva. E para concluir essa primeira abordagem sobre coragem na execução da programação existencial, adotando como base o livro Coragem para Evoluir, de Luciano Vicenzi, reforçamos aqui o que diz o escritor e conferencista internacional Paulo Vieira, em seu livro O Poder da Ação, no capítulo Autorresponsabilize-se. Vamos lá? O que é que ele diz? Você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou, portanto, é o único que pode mudá-la e direcioná-la. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas ações conscientes ou inconscientes, ou pela qualidade de seus pensamentos, comportamentos e palavras. Traduzido por nós como pensene, pensamento, sentimento e energia, verbação, verboação, ou palavra colocada em prática, e teática, teoria e prática. Por mais doloroso que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto em que está hoje. Sendo assim, só você poderá mudar essa circunstância. Perguntamos: é uma afirmação ou uma acusação? Pode parecer muito dura, pode parecer até uma acusação. Entretanto, entendam como sendo uma realidade libertadora, que para assumi-la, segundo Luciano Vicenzi, requer coragem, mas coragem evolutiva. Que tal usarmos o trinômio curiosidade, coragem e criação? Esse trinômio assenta a técnica da reciclagem consciencial. Pensemos nisso. Referência bibliográfica, fontes, livro Coragem para Evoluir, do Luciano Vicenzi, livro Poder da Ação, do Paulo Vieira, Tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, do Valdo Vieira, o endereço do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e também o da editora Editares, com todos os livros disponíveis à disposição de todos os interessados, incluindo aí os livros gratuitos. E, com coragem evolutiva, chegaremos à próxima live. Não esquecendo que quem corre, cansa.
quem caminha alcança. Muito grato e até lá.